Quero justamente falar sobre o balanço da Nvidia, tá? Que tranquilizou em partes uma parcela do mercado que vem agindo de forma cautelosa com ações de tecnologia. Vamos falar sobre esse balanço da Nvidia, os temores de uma bolha no setor de inteligência artificial, agora com o José Cassiolato, estrategista da Victrix Capital. Tudo bem, José? Bem-vindo aqui no CNN Money. Uma boa tarde para você. Oi, Muriel, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em te receber. Quero muito saber a avaliação de vocês diante desses resultados da Nvidia, né? A gente está diante de um cenário de números que surpreenderam, mas o guidance também foi muito positivo, muito otimista e também surpreendeu. Como é que vocês receberam esses resultados? Acho que não só a gente, né, Muriel, mas o mercado como um todo recebe muito bem esses resultados. Você vê que o otimismo, inclusive, se reflete nas empresas brasileiras, nas ADRs, aí, como você falou, e no final das contas acaba consolidando um movimento, né, de resultados positivos divulgados pelas empresas de tecnologia. A Nvidia ela tem esse descompasso, né, com o resto das empresas, principalmente pelo fato dela divulgar depois, então a gente sabe, né, ela tem um funcionamento do seu trimestre fiscal que vai, por exemplo, terminar o ano agora em janeiro e tivemos agora o terceiro quarto dela divulgado. Então, ele vem depois de resultados que já vieram bons do segmento de tecnologia, mas ele não só sedimenta, como você bem disse, ele oferece um horizonte para o crescimento no ambiente da inteligência artificial. E esse é um ponto muito importante, né, José? Porque a gente tem acompanhado essa expectativa e as dúvidas em relação a essa bolha de inteligência artificial ao longo das últimas semanas. Nessa semana mesmo a gente viu, como um todo, né, as bolsas, os índices de Nova York sentindo bastante essa possibilidade de bolha, uma apreensão muito grande. Eu queria entender também qual que é a visão de vocês diante desse cenário e o quanto que esse resultado da Nvidia talvez tenha dado uma resposta, incluindo o guidance, né? Sem dúvida nenhuma, né? A exemplo das outras empresas, a Nvidia também enfrenta um cenário macroeconômico que é desafiador, né? Tivemos dados de IPO recentemente, mas durante muito tempo ficamos aí operando a escuras, com mudança de política monetária nos Estados Unidos, com tensões geopolíticas internacionais. Então, é uma nuvem no horizonte, né? E ainda ao longo de outubro, nós tivemos duas notícias super importantes do ponto de vista técnico de mercado que trouxeram algumas preocupações para os investidores. Então, tanto o Peter Thiel, acho que é um grande investidor em tecnologia, participou junto com Elon Musk na criação do PayPal e muitas outras empresas, anunciou uma venda muito representativa de NVIDIA, como também o SoftBank, que é outra instituição que também catalisou o desenvolvimento de novas tecnologias no mundo inteiro, anunciou uma venda massiva das suas participações em NVIDIA. Então, aliado a essas preocupações macroeconômicas, as possibilidades de monetização ou não da inteligência artificial, essas duas sinalizações de venda acabaram trouxendo um pouco de preocupação e fizeram com que parte do mercado enxergasse, né, essa agulha chegando perto da bolha, de alguma forma. Mas os resultados, né, como a gente viu, uma empresa que tem um faturamento crescente, 57 bi de dólares no último trimestre, sinalizando 65 para o próximo trimestre, com uma margem de erro de 2%, ou seja, já bem consolidado nesse sentido e com uma lucratividade também muito alta, né? Em torno de 70, acima de 70% a sua margem operacional. Então, boa parte desse faturamento é geração de caixa, que ela tem usado de forma estratégica também. Perfeito. Algumas das principais discussões em torno de IA é justamente com relação a essa possibilidade. A gente está supervalorizando essas ações de IA e, no fim das contas, não vai ser tudo isso, né? E aí eu queria entender um pouco da sua percepção diante desse cenário e as comparações acontecem com relação àquela bolha da internet, do dot-com, do dot-com, Uhum. né? O ponto .com, que a gente viu acontecer e queria entender um pouco da sua percepção, porque, no fim das contas, a gente tem especialista falando que estamos numa bolha, mas tem especialistas falando, olha, se a gente for comparar com os lucros daquela época, os lucros não acompanhavam. Como é que vocês também entendem isso? Essa questão do lucro, ela segue fundamental até hoje, viu, Muriel? A perspectiva que a gente enxerga o mercado, ela é muito clara. Tem basicamente dois tipos de empresas. Tem empresas que têm uma facilidade muito grande de crescimento do seu faturamento e oferecem uma margem grande nas suas operações.
E tem uma outra parte do mercado que tem uma dificuldade de crescer o seu faturamento e tem uma compressão de margens também. Então, o que que acontece quando o investidor encontra essa situação? Ele se posiciona naquelas que crescem e oferecem uma margem de lucro. Então, são coisas importantes que acarretaram numa valorização muito grande de todo esse ecossistema da NVIDIA, mas também das outras empresas de inteligência artificial. E a pergunta que fica é exatamente a que você coloca. Será que essa valorização ela encontra respaldo dentro da realidade? Será que esses resultados estão acontecendo do ponto de vista econômico? E, mais uma vez, né, esse resultado, o guidance, mostra que sim. Ainda pensando um pouco nessa distinção entre previsibilidade, crescimento e manutenção de margem das empresas de tecnologia para as demais, é interessante a gente ver que a NVIDIA hoje ela ainda se encontra numa situação em que há mais demanda do que oferta pelo seu próprio produto, o que economicamente já coloca ela numa situação bem favorável. Esse é um ponto importante também de trazer para além dos lucros, é o fato de que as pessoas ainda demandam muito ainda nesse aspecto. Não à toa ela está brilhando do jeito que está, né, José? A gente tem acompanhado. E aí eu queria justamente também entender, diante desse cenário, o quanto que vocês esperam, olhando para os próximos trimestres. A gente já tem um guidance muito importante que a NVIDIA deixa claro. E é interessante o quanto que ao longo desse ano a gente percebeu. Existia uma expectativa muito grande em torno das 7 magníficas, principalmente, do que elas entregariam com inteligência artificial, principalmente, e os seus resultados. Algumas vieram com resultados positivos, otimistas. Mas ao longo do ano, como a expectativa era tão grande, às vezes, apesar de terem sido resultados positivos, ainda assim não eram tão bons para o mercado quanto o esperado. Até que a NVIDIA vem agora para fechar praticamente esse mês aí de novembro com esse balanço super pesado nesse sentido, inclusive superando as expectativas, para não ter dúvida. Os próximos meses, né, são relativamente previsíveis. Então, o próprio Jensen, no anúncio dos resultados, ele retrata um mercado de aproximadamente 600 bilhões de dólares para o ano de 2026, e a NVIDIA, como protagonista desse processo, deve capturar grande parte disso. As projeções de mais longo prazo, que apesar de serem um pouco mais incertas, elas dão para o investidor uma noção do tamanho dessa oportunidade. A NVIDIA fala, né, em torno de 3 a 4 trilhões de dólares por ano a partir de 2030 de investimentos nessa infraestrutura, e isso respaldado em 3 fatores super importantes. O primeiro fator super importante é a mudança da computação tradicional para supercomputação. Então, são os CPUs sendo substituídos pelos GPUs. Isso daí já é um mercado existente de centenas de bilhões de dólares e é uma oportunidade bem material de curto prazo para a NVIDIA abocanhar. O segundo é o crescimento da inteligência artificial generativa. Então, não só do ponto de vista do hardware, mas também do ponto de vista do software que é usado, o CUDA, né, que já vem há décadas sendo desenvolvido e tem se mostrado muito apto à criação de modelos de inteligência artificial generativa, eles posicionam a NVIDIA muito bem. A Meta, por exemplo, anunciou um resultado em que os seus ads eles cresceram em 5% pelo uso da inteligência artificial generativa. Então, esse aumento da eficiência é parte dessas transformações. E o último pilar, Muriel, é o pilar do Agentic AI, que é essa inteligência artificial dos agentes, que requer uma capacidade imensa de computação por conta das empresas. E aqui eu queria dar um destaque especial para essas hyperscales, que são essas empresas que o Jensen comenta, que são essas empresas de crescimento super acelerado, entre elas OpenAI, Anthropic, xAI, que também são empresas nas quais a NVIDIA vem conquistando participação através dessas parcerias de capitalização e fornecimento da infraestrutura. E José, também queria saber a percepção de vocês diante desse crescimento tão forte da NVIDIA. A gente está talvez num momento quase de um monopólio da NVIDIA quando a gente olha para esses microchips e da forma como eles têm atuado especialmente, porque a gente percebe que mesmo as grandes empresas de IA muitas vezes dependem de chips da NVIDIA. Quando deu aquele boom lá do DeepSeek lá no começo do ano, a gente acompanhou que as ações da NVIDIA despencaram. A gente depois ficou discutindo aqui o fato de que o chip utilizado era um chip mais antigo, mas era da NVIDIA também.
É aquela discussão, né, Muriel, que você coloca muito bem, se nós estamos numa situação de, como dizem os americanos, winner takes all, que é você vai ter uma empresa que vai ser a vencedora de todo esse processo de transformação. Na nossa perspectiva, não. Mas hoje, os principais problemas com os quais a NVIDIA tem que lidar, do ponto de vista do seu crescimento, eles são, por um lado, a cadeia logística, quer dizer, será que ela consegue entregar tanta demanda? E acho que a entrega aqui dessa nova rodada ao longo de 2025 dos chips Blackwell se mostrou que sim, ela conseguiu organizar esse ecossistema de uma forma muito eficiente. Agora, existe um gargalo energético por trás, mas as novas gerações têm se mostrado também super eficientes do ponto de vista de uso de energia. E acredite se puder, talvez a maior oportunidade da NVIDIA esteja ligada a soluções vindas da Casa Branca, porque tem um mercado aí que a Casa Branca não tem deixado eles acessarem, que podem representar um crescimento muito significativo para a sua receita. Isso foi uma coisa que eles colocaram de forma bem pontual e estratégica, tanto no anúncio deles, como o Jensen vem falado, da decepção com o governo americano, que não dá para eles a oportunidade de competir em solo chinês. Então, para o investidor que está em NVIDIA hoje, se por alguma razão esses três fatores se mostrarem como estão, ou seja, a logística e o ecossistema funcionando bem para a entrega desses hardwares, a eficiência energética deles não limitando quanto que se consome de energia e a abertura do mercado chinês, sem dúvida nenhuma, a gente vai estar num cenário que vai trazer muita alegria para os investidores. Vamos acompanhar então. José Cassiolato, estrategista da Vitrix Capital. Obrigada mais uma vez, viu, pela conversa aqui. Volte sempre. Eu agradeço a participação, um grande abraço para vocês e todos da CNN Mano. Obrigada, uma boa tarde para você.